Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Nair do Niardes Reciclagens. Hoje a gente vai fazer a nossa segunda aula de patchwork, tá? Então a gente vai ver como é que corta o tecido e como que a gente emenda, certo? Eu vou usar, eu vou precisar de uma régua, aquela reguinha que eu mostrei na outra aula, um lápis para riscar, a tesoura para cortar o tecido, para cortar a linha e a agulha, certo? E eu vou usar esses tecidinhos aqui. Para fazer o quadradinho, eu vou usar essas 4 cores aqui, ó. Tá? Eu botei um amarelinho no meio, ó, para vocês verem que é possível a gente misturar. Aqui a gente vai fazer, então, com cores coordenadas, tá? Que são cores combinando entre si a partir deste tecido aqui que eu escolhi como base. Então, como eu mostrei na outra aula, a gente escolhe tecidos que contenham essas cores aqui. O que não impede que vocês juntem tudo que é retalho que vocês têm, cortem todas do mesmo tamanho e emendem aleatoriamente, fazendo uma manta de sofá, fazendo qualquer outra coisa, para aproveitar bem os tecidos. Só que quando a gente quer uma peça com cores coordenadas, a gente faz da forma que eu mostrei na aula passada, tá? E hoje a gente vai usar esses 4 tecidinhos aqui. Eu quero fazer um joguinho americano, eu medi ele para ficar mais ou menos 30 por 40. Então, sempre que a gente vai fazer uma peça que nós estamos criando, o bom é a gente fazer um esboço, um desenho daquilo que a gente vai fazer. Então, eu desenhei aqui, como eu vou fazer ele todo de quadrinhos, e eu quero uma peça 40 por 30, então eu dividi aqui, ó, fiz um quadrado de... aqui eu não sei quantos centímetros tem, 8 por 6, tá? E aí eu dividi a cada 2 centímetros aqui só para ter uma escala, tá? A gente vai trabalhar numa escala, não nesse tamanho, lógico, né? Mas para eu ter uma ideia. Então, como ele vai ter 40 aqui na horizontal e 30 centímetros de altura, eu dividi em 4 partes em cima, em 3 partes embaixo. Então, eu formei quadrinhos aqui dentro de 10 centímetros. Tá? Todo mundo sabe que 10 vezes 4 vai dar 40, então cada quadrinho tem 10 centímetros. Então, aqui eu vou formar os 40 e aqui os 30, tá? Se eu quiser que ele fique exatamente 30 por 40, eu vou cortar cada quadrinho com 11 centímetros, porque eu preciso de meio centímetro de cada lado para costura. Agora, como eu não quero que ele fique assim, porque ele vai ter ainda 2 acabamentos aqui fora, ele vai ficar maior que 30 por 40, então eu vou cortar quadrinhos exatamente de 10 centímetros, que daí cada quadrinho vai ficar por 9, tá bom? Qualquer coisa, se vocês não entenderem, vocês podem pôr nos comentários que eu explico melhor, mas é bem fácil de fazer, não tem muito mistério não. Então, a gente vai cortar quadrinhos, eu vou pegar esse tecidinho mais claro aqui pra mostrar, de 10 centímetros. Então, eu vou ignorar a minha base de corte, eu vou ignorar réguas, eu vou ignorar cortador circular e vou medir a minha maneira aqui, tá? Como eu fazia, como eu sempre fiz. Então, eu vou medir aqui, ó. Primeiro, eu tenho que ver se aqui tá bem retinho. Isso aqui tem que tá bem retinho. Se não tiver, eu vou riscar aqui pra emparelhar bem. Eu tô usando um lápis de cor azul, que daí ele vai aparecer a cor, e esse lápis ele é bem macio porque ele é aquarelável, mas é aqueles lápis que não são de escola mesmo. E aí eu vou cortar um quadrinho a partir dessa medidinha aqui que eu tirei, que eu marquei, eu vou marcar 10 centímetros aqui. Então, aqui tem 10. Agora, eu vou medir aqui pra baixo 10 centímetros. Já vou mostrar também uma forma mais prática para vocês fazerem. 10. E agora, eu vou ter que achar uma maneira. Vocês podem já arriscar também. Eu esqueci de dizer. A gente vai usar 4 cores. Então, eu vou precisar, ó, de quantos quadrinhos? Eu vou precisar de 4 quadrinhos de cada um. Agora, eu não sei se é 4 ou 3. Vamos lá. Eu vou marcar aqui, onde tá o 10. Tá aqui.
E eu vou marcar aqui onde tá o 10, a altura dele. E agora aqui eu marco 10 centímetros também, a partir da linha que eu marquei, ó. Vocês podem usar um esquadro para facilitar. E agora eu vou recortar. Meio devagar ainda. Ó, e aqui eu vou emparelhar onde eu tinha marcado. Então, aqui, ó, eu já tenho o primeiro quadrinho, certo? E isso eu vou fazer com as 4 cores. Então, eu preciso de... Eu vou usar 4 cores. Então, eu vou precisar de 3 quadradinhos de cada cor. Se eu fosse usar 3 cores, eu precisaria de 4 quadradinhos de cada, que é para formar os 12 quadradinhos que eu preciso, certo? Agora, para eu poder emendar, o que que eu vou fazer? Agora entra essa reguinha aqui, ó, que eu fiz. Então, a gente vai marcar aqui, ó, vai pegar essa reguinha, que ela tem meio centímetro, eu vou ajeitar ela aqui, bem retinha, e vou riscar com esse lápis aqui. Bem pontinha com pontinha, ó. Aí, eu risco de ponta a ponta, ó. Eu tô fazendo bem fraquinho, que é pra não marcar muito o tecido. Marco do outro lado. Do outro, faço isso nos 4 lados. Dá pra ver aqui? Ele vai... E aqui, ó, ele vai ter um ponto de emenda das 2 linhas que eu risquei, ó, pra lá e pra cá, tá? Ó. E agora, a gente vai emendar isso aqui. Acho que isso aqui ficou meio tortinho. Eu já tenho... Eu já cortei, já adiantei e trouxe eles todos cortadinhos aqui, ó. Então, já tem aqui, ó. Aqui, na verdade, já tem pra mais um aqui, que eu botei 3, eu botei 4 cores, aqui eu tava fazendo já mais de um. Ó, esse é o que a gente fez agora, então, vou tirar um daqui. E os 3 daqui, certo? Esses aqui é pra fazer outro guardanapinho. Então, depois de todos riscados daquela forma, eu volto pra mostrar como é que a gente emenda, tá bom? A gente vai emendar agora. Eu resolvi fazer nessa ordem aqui, ó. Primeiro, vou botar esse, segundo, esse aqui vai ficar em terceiro e esse aqui em quarto. Aí, o que a gente faz? A gente pega os 3 retalhinhos da mesma cor e deixa assim, empilhadinhos na ordem que a gente vai trabalhar, tá? Na ordem que eu vou emendar eles, ó. Tá aqui os 3. Aqui. Tá aqui os 3. E aqui. Tá? Então, eu vou começar emendando assim. Vou pegar esse e vou emendar com amarelo. Como é que eu faço pra emendar? Eu ponho o avesso pra fora, né? Ponho ele direito com direito. E aqui, ó, está o risco. Tá onde a gente riscou. E aonde deu a emenda dos 2 riscos, né? Eu vou começar por essa emenda. Eu nunca vou levar a minha costura até o fim, até a pontinha aqui. Eu sempre vou partir aqui da emenda, ó. E ela tem que coincidir com o pontinho lá atrás. Dá pra ver? Ó, finquei a agulha. Então, ela tá bem retinha. E aí, eu vou começar. São pontinhos bem simples. Eu vou dar 2 pontinhos aqui, que é pra ficar mais firme. E agora, eu vou fazer só alinhavinho, ó. Pra baixo e pra cima. Sempre assim, vou até o final do tecido. Até aqueles 2 pontinhos se encontrarem. Ó.
E o meu ponto, ele tem que estar sempre, ó, pegando em cima da linha do de baixo, ó. O risquinho aquele que eu fiz, ele tem que estar sempre coincidindo. Que é pra depois, na hora de emendar tudo, ele ficar retinho, senão vai ficar todo desencontrado. Ó, aqui, ó, vai lá embaixo, vocês podem ver que a agulha saiu em cima da linha, ó. E aí, eu vou indo até o final. Por isso que a gente usa uma reguinha padrão pra fazer esses risquinhos, que daí não tem erro. Aí, vocês olham, se ele sair um pouquinho da linha, voltem, acertem bem em cima. Só pontinhos assim. Tá bem em cima. Tô usando uma linha clarinha, não dá pra ver direito, tá? Mas tá bem em cima. E vai, tem que até encontrar o pontinho lá na beirada, na outra bordinha. Fechou. Agora, aqui, o arremato. Dou uns pontinhos pra ele não abrir. Um corte. Vai ficar assim. Agora, eu vou pegar o seguinte. Depois de todo emendadinho, ele ficou assim, ó. E eu vou emendando sempre fazendo tiras, tá? Sempre eu vou emendar tudo assim na horizontal, emendando as tirinhas. Agora, a gente vai fazer a segunda tira. Como é que eu faço a segunda tira? Eu terminei com esse verde aqui, então, a próxima tira eu vou começar com o verde. Ó, eu vou começar com ele e volto pra ponta. Volto pro primeiro aqui. Então, o que era primeiro vai virar segundo, o que era o último lá vai virar o primeiro. E assim eu vou fazendo, ó. Emenda aqui, emenda aqui. O verde eu já usei. Então, e assim vai fazendo, ó. Como eu terminei com este aqui agora, então, esse vai ser o meu primeiro aqui. Tá dando pra ver? Então, este vai ser o primeiro. Este vai ser o segundo, o amarelo o terceiro e o verde o quarto. Vai ficar meio também embolado isso aqui. Ó, de novo. Eu tinha terminado com o verde, então eu vou começar com o verde. O segundo que eu usei, o primeiro que eu usei na outra vez foi esse estampadinho, então esse vai ser o primeiro. Depois vem o amarelo e vem este. Eu sigo a ordem que ele está distribuído, só que a carreira seguinte eu sempre vou começar com a última cor que eu usei aqui, último quadradinho. Então, agora eu usei esse aqui, foi o último, então esse vai ser o primeiro. E aí, eu sigo a ordem, tá? Sigo a ordem que eu já tirei tudo da ordem ali. Amarelo e o verde. E aí, como é que vai ficar assim, ó? Já tenho eles aqui todos emendados, tá? Vamos tirar daqui que é mais fácil de vocês visualizar. Ó, esse tinha sido o primeiro. Ah, esse aqui foi o segundo. E este foi o terceiro. Que a câmera é pequena, não dá pra aparecer tudo, ó. Não dá pra aparecer direito. Deixa eu abrir um pouco mais aqui pra ver. Aliás, vou fechar ele bem... Aqui, ó. Ficou assim. Tá? Então, ele vai ficar sempre assim, ó. Ele vai ficar aqui, aqui, aqui e esses dois aqui que sobraram, tá? Então, agora o que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai emendar as tiras aqui, ó. Eu vou emendar essa com essa. E depois essa aqui com essa.
Parece meio complicado assim, mas vocês vão começar a fazer, vocês vão ver que é muito simples de fazer, bem fácil. Então, vamos começar a emendar essa aqui. Eu vou fixar essas partes aqui com um alfinete. Então, aqui, ó. Agora, gente, eu tenho que cuidar isso aqui, ó. Eu tenho que costura com costura aqui em cima, bem direitinho, ó. Ó, tem que as costuras coincidirem direitinho aqui. E agora, a gente faz o mesmo alinhavo aqui. Ó, de novo, eu vou cuidar isso aqui. Quadrinho. Ó. Seja pontinho bem em cima. Esse é sempre o maior cuidado que a gente tem que ter. Que fique bem alinhadinho, tá bom? Então, eu vou emendar os 3 e já volto. Ah, esqueci de falar aqui, ó. Quando a gente chega na emenda, eu não vou costurar reto por cima, tá? Eu vou deixar essa partezinha da emenda aqui solta. Então, eu venho com a costura até ali o cantinho da emenda. Eu vou vir até aqui, ó. Eu não vou pegar aquela parte que tá solta aqui, ó. Ela não faz parte aqui da costura, ela vai ficar solta ali. Eu pulo, aí o que que eu vou fazer? Vou passar lá por baixo, ó, aqui, por baixo, não sei se dá pra ver direito, ó. Quando chegar aqui embaixo, eu vou passar pro outro lado, ó. Aqui. E daqui eu sigo a costura. Ó, eu vou sair bem aqui, eu tenho que sair bem aqui no cantinho da costura aqui. Acho, não tô pegando direito aqui. Ó, eu saí bem no cantinho e agora eu volto aqui no cantinho da emenda. Aqui. Não dá pra ver, a agulha é clara, a linha é clara, tudo clarinho, né? E agora eu sigo fazendo a mesma coisa até o final. Eu só não posso costurar isso aqui dobrado, ele tem que ficar solto aqui dos dois lados, ó. Porque isso aqui depois a gente vai abrir pra passar, aqui assim. Ó, ele tem que ficar soltinho, ele não pode ficar preso, só isso. Eu emendei, ficou assim, ó, tá? Todo emendadinho. Então, agora, ó, sempre cuidando que os quadrinhos se coincidam bem a emenda aqui, ó. Tem que ficar bem direitinho. Só revisando, a gente estava com eles empilhados nessa ordem aqui, né? Então, esse foi o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Na segunda fileira, aqui na tira que eu fiz, ó, o que era o último ficou primeiro. E aí, a gente segue a ordem até chegar aqui, que vai ser o último, ó. Aí, na próxima, esse aqui vai ser o primeiro, ó. E aí, segue a ordem. Então, como esse aqui foi o primeiro, esse aqui vai ser o segundo, terceiro, quarto. E aí, ele vai ficando um padrão assim, ó. Bem direitinho o desenho. E aqui, como é um número par, mas não tem uma continuação, se tivesse mais uma carreira, ou menos cores, enfim, ele ficaria, mas todos eles estão certinhos, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, certo? Na próxima aula, a gente vai ver como é que a gente vai fazer aqui o acabamento, tá? E se der tempo, a gente vai dar uma continuidade, senão a gente vai fazendo. Eu não quero fazer muita coisa na mesma aula para não confundir vocês.
Uma alternativa para recortar o tecido, se alguém tem dificuldade de usar régua, ou sei lá, manusear, tem medo de não saber fazer bem retinho, uma maneira é fazer um molde, ó. Deixa eu abrir um pouquinho a câmera aqui. Se eu vou cortar quadradinhos de 10 por 10, eu pego um cartão e faço um quadrinho 10 por 10. Se eu quiser que o meu quadrinho, depois de costurado, ele fique com 10, então eu vou fazer um quadradinho 11 por 11. E aí a gente vai botando em cima do tecido e vai riscando na volta. É uma maneira bem prática de fazer também, e acho até quem não tem a base de corte, é que como aqui eu disse pra vocês, com o tempo vocês podem irem adquirindo as coisas, né? Por exemplo, depois de um determinado tempo, eu comprei um kit que estava numa promoção, numa loja virtual. Aí eu comprei, foi essa base de corte, que ela já tá até velhinha, porque eu já tenho ela há muito tempo. Aí veio esse cortador circular junto, mas eu vou ser bem sincera pra vocês, eu não uso muito o cortador, porque como eu sou meio estabanada, quando eu passo o cortador, às vezes ele desvia da régua, eu perdi muito tecido fazendo isso. E veio também uma régua de patchwork, que eu não tô com ela aqui agora, mas eu quase também não uso ela, tá? Eu uso qualquer régua mesmo e vou medindo bem, assim, como eu mostrei pra vocês, não me detenho muito a material. É bom ter, se vocês vão fazer quantidade, vão fazer para vender, vai facilitar o trabalho de vocês. Marilda, que isso? Vai facilitar o trabalho de vocês. Mas depois que a gente pega a prática de recortar e de emendar, assim, entender o processo, vai bem tranquilo. Tá bom, gente? Então, hoje era isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me deixem nos comentários. Se tiver que repetir, eu vou repetir de novo. Eu não quero que fique dúvidas com ninguém. Eu quero que vocês consigam fazer. Tá bom assim? Porque depois que vocês tiverem a prática de fazer, vocês vão fazer qualquer peça de qualquer tamanho. Certo? Então, hoje era isso. Até a próxima aula. Não esqueçam de compartilhar com pessoas com outros grupos, com outras pessoas, que, como eu disse, de repente mais gente quer aprender dessa forma bem econômica, bem prática, tá bom? Então, beijinho e tchau!